rapaziada, essa temporada como é que vai ser o seguinte, nós vamos ver aqui a curva moral de Hora de Aventura do nosso querido Espantalho. Bora lá ver? 3, 2, 1, play! Último vídeo do ano, não tinha como a gente não fazer do tema que mais apareceu nesse canal, o desenho favorito da Estelmi e o tema que apareceu 2 vezes seguidas quando esse canal resolveu ser focado em desenhos. Hora de Aventura. O universo de Hora de Aventura... Mano, Hora de Aventura, sendo sincero, eu nunca assisti muito, não sei porquê, sei lá. Nunca gostei muito não, acho que eu preferia muito mais Steven Universo do que qualquer outra coisa, mas... acaba que eu nunca assisti por pura preguiça, eu sempre preferi Steven Universo. É tão vasto e diversificado que eu acho que a gente vai fazer vídeo desse tema pra sempre. Isso que a gente nem falou dos spin-offs que esse desenho tem. Dentre todos os personagens e sub-histórias que esse programa tem uma pauta em específico que a gente queria falar desde que a gente fez o nosso iceberg de Hora de Aventura. Eu tô falando do Condado Limão. Mais especificamente do Lemon Grab e o seu irmão. O porquê que a Jujuba criou eles dois. Hoje, meus amigos, vocês irão conhecer a curva moral de Hora de Aventura. Tá bom, né? Primeiro de tudo, por que o Lemon Grab existe? A primeira aparição do Lemon Grab foi na 3ª temporada, no 5º episódio. Nesse episódio, por conta de um ataque do Lich, a princesa Jujuba voltou a ter 13 anos, ou seja, ela não poderia mais ser a rainha do Reino Doce, e foi por isso que o Lemon Grab... Que pariu, mano do céu, agora é treta política. Foi criado. A Jujuba criou ele pra que sempre quando ela não tivesse apta a governar, ele assumisse o cargo dela. Mais tarde naquele episódio, ela volta à sua idade normal e o Lemon Grab é destronado, até porque ele não é um bom líder. Ele colocou todos os cidadãos do Reino Doce nas masmorras porque sim. O que vocês precisam ter em mente é que desde que o Lemon Grab foi criado, foi implantado na cabeça dele que ele é um rei, ou que ele iria se tornar um, mas isso nunca aconteceu. Segundo a Jujuba, o Lemon Grab é um experimento que deu errado, e como ele não tirava da cabeça dele que ele tinha que ser um rei, a Jujuba criou o Condado Lemon Grab, que é o local onde ele poderia ser rei das terras dele. Ok. Mais pra frente na série, o Lemon Grab iria reclamar pra Jujuba que ele não tem cidadãos pro seu reino. E do que adianta ser um rei se tu não tem quem mandar? E bom, a Jujuba dá cidadãos... sei lá, né? Porque, tipo assim... eu não entendi muito bem não, rapaziada. pro Condado Lemon Grab. E é aí que o problema começa. O Lemon Grab é um limão. A Jujuba é um doce. Tal qual quente e frio, salgado e azedo não dão certo. Na verdade dão sim, bala azeda é muito bom. Mas enfim, Lemon Grab não se deu bem com os cidadãos doces e todos eles voltaram pro Reino Doce, deixando o Lemon Grab sozinho. Aí lá vai ele reclamar de solidão de novo. Com isso, a Jujuba deu pra ele um irmão, o Lemon Grab 2. E... mano, a Jujuba tá meio que ajudando demais ele, né? bom, a nossa trama vai começar na temporada 5, no episódio 9. Tudo culpa sua. Nesse episódio, a princesa Jujuba recebe uma carta do Lemon Grab dizendo não ter comida mais pra comer. E a Jujuba realmente não entende. Ela havia enviado uma caixa pros dois irmãos com comida infinita, mas aparentemente isso não foi suficiente. E pra resolver isso, ela resolve dessa vez enviar uma caixa com sementes doces. Com essas sementes, os dois irmãos iriam poder plantar a própria comida, criando assim uma fazenda pra nunca mais passarem fome. E quem fica com a missão de levar essas sementes pra lá é o Finn e o Jake. E assim eles... mano, eles são capachos, velho. fazem. Quando eles chegam lá, eles notam que o Condado Limão tá passando por uma seca absurda, tanto de comida quanto de água. Mas uma coisa extremamente estranha é que o local tá lotado de cidadãos. E isso é estranho porque só mora o Lemon Grab e o Lemon Grab 2 lá. Da onde veio essa gente toda? Lá dentro, o Finn e o Jake vão perguntar ao João Limão, que é essa coisa gigante, onde é que tá o Lemon Grab? E o João Limão fala que eles estão nas masmorras. E nisso vem as deduções. Será que o Condado Limão foi invadido por esses seres? Eles destronaram os irmãos Limão e prenderam eles nas masmorras? É isso que o Jake pensa. E nisso, os dois vão averiguar. Durante a ida até lá... é o que eu também pensaria, tá ligado? Porque, tipo assim, se eles foram maus reis, então eles não teriam como manter o reino sob controle durante uma guerra, né? Fica claro uma coisa, esse povo já tá aqui nesse condado há muito tempo. Afinal, eles também estão famintos, mordendo qualquer coisa, tentando achar comida em qualquer lugar. E outra coisa que eles notam é que o Condado Limão, literalmente a estrutura, de alguma forma tá viva. Em vários quartos e salas, eles vão encontrar alguns órgãos gigantes, o que só vai deixar tudo cada vez mais estranho. Até que... mano, que estranho, tá ligado? Eu sei que é um desenho, mas sei lá, uma coisa de... órgãos feita de limão? eventualmente, depois de tanto andar, eles acham as masmorras e algumas coisas são descobertas. Quando Finn
e Jake entram no local, os Lemongrabs ficam bravos, pois a porta foi aberta. Ou seja, eles se trancaram lá. A primeira dedução do Finn é que eles se trancaram lá dentro para poderem comer toda a comida sozinhos, o que honestamente é bem a cara dos Lemongrab. Mas não foi o caso. Meus amigos, acreditem se quiserem, mas a comida que eles deviam ter comido criou vida. A comida não acabou, ela simplesmente saiu andando. What the fuck is doing here? Inicialmente, os Lemongrabs vão falar que a fome no condado é por culpa disso. A comida meio que não quis ser comida e foi embora. Nisso, o Finn mostra as sementes que foram enviadas para resolver esse problema. E então, o Lemongrab pega elas, as junta num bolinho e dá vida às sementes. Ou seja, a culpa deles estarem com fome é deles. Eles deram vida à comida. Puta que pariu. E por isso o reino tá cheio de pessoas. Essas comidas eram as pessoas que eles deram vida. E talvez tu esteja se perguntando como que ele deu vida para doces. O que é esse líquido que ele despeja sobre as sementes e elas ficam vivas? Pois vamos lá. Lembram que o Ip falou que o Lemongrab reclamou da solitude do condado pra Jujuba e ela deu um irmão pra ele? Pois bem, quando ela foi... Nossa senhora, eu acho que eu entendi. Ele queria uma pessoa pra, tipo assim, ser amigo dela, não ter um irmão, tá ligado? Eles são basicamente iguais. Então meio que a solidão é igual, velho. Entregar pro Lemongrab o seu irmão, ela sem querer deixou pra trás a receita da vida. Literalmente, anotações dela de como dar vida a doces. E o Lemongrab, ao invés de avisar ou devolver esse valioso papel, não. Ele aprendeu como se fazia e começou a dar vida para a comida do seu reino. E eles fazem isso de forma compulsiva. Quer dizer, os dois estão extremamente famintos e quando o Finn mostra as sementes, a primeira coisa que eles fazem é dar vida às sementes ao invés de plantar para comer e alimentar o seu mais novo povo, que foi criado por eles. Como a Jujuba esqueceu o papel lá, os irmãos Limão passam a crer que isso foi de propósito. Eles passaram a acreditar que a Jujuba queria que eles criassem mais cidadãos para o seu condado. E por conta disso, eles julgam que ela é a culpada do condado Limão estar passando fome. Caso vocês não tenham... Na real é culpa deles, né? Porque, tipo assim, eles que inventaram esse negócio de dar vida à comida deles, tá ligado? É culpa deles, porra. Notado, os irmãos Limão são dois deturpados, e vocês não viram nada ainda. Quando o Finn e o Jake notam que pra mente dos dois não tinha mais volta e eles iriam transformar tudo em doce, eles decidem pedir ajuda da Jujuba. Eles convencem os irmãos Limão a irem com eles até o Reino Doce e atrás de ajuda. Os dois aceitam, mas não antes de fazerem um comunicado para o Condado Limão. E os irmãos Limão são tão burros que eles não pensaram em guardar o plano deles pra depois. Nesse comunicado, eles falaram que estão indo pro Reino Doce roubar doces para então dar vida a eles, para fazer um exército para invadir o Reino Doce de vez, justamente para pegar mais doces. No fim do dia, esse plano não faz... Ok, não faz sentido nenhum, então... Puta que pariu, não sei o que fazer. Se eu fosse o Finn e o Jake, eu derrotaria eles e, sei lá, não deixaria eles chegarem perto mais do Reino Doce. Menor sentido. Afinal, isso é só um ciclo vicioso. Mas na cabeça deles faz sentido. O Finn e o Jake estavam ali e ouviram tudo. E tentam intervir, mas já era tarde demais. Lembram do João Limão? Então, ele não é só uma cabeça gigante numa sala fechada. O Condado Limão é literalmente o seu corpo. E quando o Lemongrab falou que faria uma invasão, ele tá se referindo a todo o Condado Limão ir até lá. E assim o João Limão o faz, andando com todo o Condado Limão com ele. Nessa hora, o Finn e o Jake, vendo que ele tá indo em direção ao Reino Doce, resolvem tentar parar ele, entrando pra dentro de novo. E aqui eu quero abrir um adendo. Toda essa história... Eu posso abrir um adendo? Não tenho o que fazer. Ou vai ter que fazer isso com ele, ou fudeu, velho. Estrutura é o corpo do João Limão, e o Finn e o Jake entram nele de novo por meio de um buraco que tem atrás dele que tá escorrendo um líquido. E eu não quero mais falar sobre. Lá dentro, eles começam a procurar pelo seu coração, pra tentar matar ele no melhor estilo Kratos do Gaia no God of War 3. Quando eles chegam no coração dele, o coração vai estar parado, o que dá a entender que os batimentos cardíacos são indiferentes pro João Limão. Seu coração tá parado, mas mesmo assim, Finn e Jake batem. E diferente do que eles esperavam, o coração começa a bater com a porrada do Jake. E o que isso significa? Nessa hora, o João Limão vai começar a pensar sobre o que é certo a se fazer, atacar o Reino Doce ou não. Meus amigos, quando o coração do João Limão... Puta que pariu, ele não usava o cérebro dele, entendi. Quando o Jake ativou o coração dele, fez com que sangue chegasse no cérebro e fazesse o João Limão pensar.
começou a bater, ele desenvolveu tudo que os Lemongrab não têm: amor e principalmente empatia. Os dois irmãos são desprovidos disso, e se vocês querem saber, isso é culpa da Jujuba. Mas eu já me aprofundo nisso. Quando João Limão sentiu empatia, ele notou que atacar o outro reino não era a coisa certa a se fazer, e nessa hora ele desiste da sua missão. Ele se sacrifica, se tornando várias balinhas de limão, balinhas essas que iriam servir para alimentar o povo limão e os Lemongrab. Como seria perigoso demais os Lemongrabs terem o conhecimento de como dar vida, a princesa Jujuba captura os dois e literalmente faz uma lobotomia neles, com eles acordados. Segundo ela, nessa cirurgia, ela removeu todo o conhecimento de como se dar vida. O que é fato pra gente até então é que nenhum cidadão do povo limão tem empatia. Eles são incapazes de sentir pena ou amor. Eles só agem em benefício próprio e são cruéis. Mas quando João Limão despertou empatia, ele conseguiu evitar que uma guerra se iniciasse. Nisso, o Jake pergunta a Jujuba por que ela não conserta o coração deles. Se o João Limão conseguiu despertar empatia, os Lemongrabs também iriam conseguir. Nisso, a Jujuba fala que não tem nada pra consertar nos corações deles. Os irmãos Limão são só pessoas ruins mesmo. Pra ruindade dos dois não tem conserto. Agora, puta que pariu, velho. meus amigos, eu quero fazer uma pergunta. De quem foi a culpa de tudo isso acontecer? Dos irmãos Limão? Foi a Jujuba que criou eles, né? Então meio que é culpa dela, mas ela não quer admitir isso e tal. Pelo menos da minha percepção, né? É claro que não. Isso tudo volta pra real culpada que a gente pode ver literalmente na chamada desse episódio, a princesa Jujuba. Ela é a culpada de tudo isso acontecer. Afinal, ela fez o Lemongrab assim, quebrado, com defeito. E esse episódio não é nem a quinta pior coisa que o Lemongrab já fez. Sabem o irmão dele? Existe um episódio que ele literalmente devora o próprio irmão. Em episódios futuros, ele iria escravizar o seu próprio povo. Lemongrab Tá bom, é culpa da Jujuba 100%. é muito, muito ruim. E ele foi feito assim pela princesa Jujuba. Ele tem essa marra de autoritário por culpa do pensamento que foi implantado nele pela Jujuba. Ele nasceu pra ser rei, mas do que adianta criar alguém pra reinar se você não dá virtudes? Sempre que a Jujuba pode, ela cria alguém pra depois dar um destino miserável. Jujuba criou seu próprio... Mano. Tá. Mano, eu acho duas coisas da Jujuba agora, pelo menos desse meu ponto de vista. Ela é muito sem coração nenhum e uma manipuladora do caralho, velho. Porque não é possível que ainda tem gente que luta por ela depois dela fazer tanta besteira. Tio Gumball. Quando ele discordou dela em algo, ela transformou ele num ponche. Ela não matou ele, ela... É o que eu falei, velho. Manipuladora pra caralho. prendeu ele. Ela deu um destino pior. Enquanto ao Lemongrab, ele quase matou o próprio irmão em surto. E ao invés da Jujuba consertar ele, prender ou até mesmo sacrificar ele, não. Ela prefere colocar ele num local isolado de Ó, num reino quebrado, para exercer de forma fajuta o que ele foi criado para fazer: reinar. Sei lá, um pensamento meio creepy, né? Vários vídeos a gente já citou como a Jujuba é ruim, mas Lemongrab é definitivamente a maior vítima dela, e só não vê isso quem não quer. Nessa subtrama do Condado Limão ainda existe a história do Limão Hope. A ideia inicial era citar ele nesse vídeo, mas a gente meio que teve que fazer esse roteiro na correria por conta do fim de ano. Então se vocês pilham um vídeo focado somente na história do Limão Hope, que eu já adianto que é triste, comenta. Povinho, muito obrigada por 2024. A meta do canal pra esse ano era uns 300k, mas vocês passaram bastante da meta, e a gente não podia estar mais feliz. Eu sei que a gente já disse isso várias vezes, mas 1000 perdões pela demora com os vídeos. A gente vai tentar mais do que nunca melhorar isso em 2025. Por enquanto, eu te desejo um próspero ano novo, e espero que o teu Natal tenha sido ótimo. E muito obrigada por ver esse vídeo até aqui. O meu nome é Estelmi, e tchau! Bom, rapaziada, eu achei que ia ser uma trama meio bobinha, porque eu não sabia o que era Hora de Aventura. Acho que nem Steven Universo, tá ligado? Tem umas tramas bobas que acaba que não são tão bobas assim. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa o like e tchau.